Existe um som que ecoa antes do fim do mundo, não é o grito de um homem, nem o rugido de uma besta, é o trovão. Um trovão tão poderoso que faz os próprios deuses hesitarem. Porque quando ele surge, significa que alguém ainda está lutando contra o inevitável. Essa é a história de Thor, não apenas o deus do trovão, mas o último escudo entre a ordem e o caos. Um guerreiro destinado a enfrentar o fim de tudo, mesmo sabendo que não poderia vencê-lo. Mas o que poucos sabem é que sua maior batalha não era contra monstros, era contra o destino. Antes de se tornar uma lenda temida até pelos gigantes, Thor nasceu em um mundo governado por forças antigas e imprevisíveis. Filho de Odin, o soberano dos deuses, e da gigante Jord, a personificação da terra, Thor carregava em si o equilíbrio entre dois mundos inimigos. Desde cedo, ele não era conhecido por sabedoria nem por estratégia, mas por algo muito mais direto, força bruta. Enquanto outros deuses planejavam, Thor agia. E era exatamente isso que mantinha Asgard segura. Porque além das muralhas divinas, existia um mundo selvagem onde gigantes, monstros e criaturas do caos esperavam apenas uma oportunidade para destruir tudo. Mas Thor não era apenas força. Ele carregava Mjolnir, o martelo forjado pelos anões, uma arma tão poderosa que podia esmagar montanhas, controlar os céus e sempre retornar para sua mão. O que raramente é mencionado é que Mjolnir não era apenas uma arma, era um símbolo de proteção. Thor não lutava por glória, ele lutava porque alguém precisava segurar o caos do lado de fora. E cada golpe do martelo era um aviso, enquanto ele existisse, o fim ainda estava distante. Mesmo assim, o destino já havia sido escrito. E esse destino tinha um nome. Ragnarok. A profecia do fim dos deuses. Uma guerra onde nem mesmo Thor escaparia. E o mais cruel, ele sabia disso. Diferente de muitos, Thor não ignorava seu destino. Ele conhecia a criatura que iria enfrentá-lo, a serpente colossal que circundava o mundo. Jormungandr. Um ser tão gigantesco que seu corpo envolvia toda a terra. E no dia do Ragnarok os dois estavam destinados a se destruir mutuamente. Mas antes desse fim, Thor enfrentou inúmeras batalhas. Uma das mais curiosas e pouco citadas foi quando ele tentou levantar um simples gato em um salão de gigantes. O que parecia uma tarefa ridícula se revelou impossível. Thor, o mais forte entre os deuses, não conseguiu levantar o animal. Mais tarde, ele descobriu a verdade, aquele gato era na verdade Jormungandr disfarçada. Nem mesmo o deus do trovão conseguia desafiar completamente aquilo que estava destinado a enfrentá-lo no fim. Thor também não era invencível como muitos acreditam. Em outra ocasião, ele foi enganado por ilusões criadas por gigantes, enfrentando desafios que pareciam simples, mas eram impossíveis por natureza. Essas histórias revelam algo que raramente é dito. Thor não era o mais inteligente, mas era o mais persistente. E talvez fosse isso que realmente o tornava perigoso. Então o dia chegou. O céu escureceu, a terra tremeu e o som do trovão voltou a ecoar. Ragnarok havia começado. Deuses contra monstros. Ordem contra caos. E no meio de tudo isso, Thor caminhava em direção ao seu destino. Quando finalmente encontrou Jormungandr, não houve palavras, apenas destruição. O impacto entre os dois foi tão violento que abalou os próprios fundamentos do mundo. A batalha foi brutal. Thor esmagava a serpente com seu martelo enquanto o monstro liberava nuvens de veneno capazes de matar deuses. No fim, Thor venceu. Ele matou Jormungandr. Mas a vitória veio com um preço. Após dar apenas 9 passos, o veneno tomou conta de seu corpo. E o deus do trovão caiu. Não derrotado, mas consumido pelo mesmo destino que tentou impedir. Com a morte de Thor, algo mudou. Mesmo com o fim de muitos deuses, sua luta não foi em vão. Porque ele não tentou fugir, não tentou evitar seu destino. Ele enfrentou. E isso ecoou além do próprio Ragnarok. A ideia de resistência, de lutar mesmo sem garantia de vitória, tornou Thor mais do que um deus, tornou ele um símbolo. Essa história carrega um significado profundo. Thor representa a força que continua, mesmo quando tudo parece perdido.
Ele simboliza a coragem de enfrentar aquilo que não pode ser evitado. Diferente de heróis que vencem, Thor é lembrado porque lutou sabendo que perderia. E isso transforma sua história em algo muito mais humano do que divino. No fim, o trovão não era apenas um som de guerra, era um aviso. Enquanto houver alguém disposto a lutar contra o caos, o fim nunca será imediato. E talvez a verdadeira força não esteja em vencer o destino, mas em ter coragem suficiente para enfrentá-lo até o último instante. Nos vemos no próximo vídeo.